Glória a Deus, aleluia. Você tem orado e Deus está nessa hora te enviando uma resposta. Tenho certeza que até o final desta mensagem, Deus vai falar com você. João capítulo 5, a gente vai ler aqui a história da cura de um paralítico de Betesda. Eu não vou ler o texto, mas eu vou estar aqui abrindo os versículos para que a gente possa adiantar nesse áudio, para que a gente possa adiantar nesta mensagem. Em nome de Jesus, é momento de Deus te curar. É momento de Deus te levantar. É momento de Deus trazer movimento para a tua vida, para a tua história. Eu não sei quanto tempo você está dentro de uma limitação, mas Jesus te envia essa mensagem para te dizer: estou eu te levantando de novo. Estou eu usando a tua vida para jogar estigmas, para jogar religiosidade, para jogar algumas discussões por terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. João capítulo 5, a gente vai ver que havia uma festa em Jerusalém, e creio eu que Jesus, como sendo judeu legítimo, estava com essa intenção de estar na festa. Só que Jesus vai passar por um caminho onde ele vai ver uma multidão em volta de um tanque chamado em hebraico, né? Um tanque em hebraico que se chama Betesda, o qual tinha 5 alpendres. E nesse tanque havia ali um movimento de águas que acreditava-se que um anjo descia, e quando a água era agitada, qualquer pessoa que mergulhava naquela água, que era lançada naquela água, ficava sarada de qualquer enfermidade. E ali tem cegos, coxos, paralíticos. Entre os paralíticos havia um homem, e este homem estava ali há 38 anos. 38 anos esperando milagre. 38 anos esperando voltar à sua rotina, voltar a andar, a se levantar. Nós vamos ver nesta ocasião que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai estar se apresentando para este homem. E aqui a gente vai ver que ele vai chegar diante deste homem e vai perguntar: quer ficação? Quer ficação? Quer ficar curado? E o que eu acho interessante é que este homem ele vai ter uma resposta para Jesus. Querer? Eu até quero. Acontece que toda vez que eu vou me lançar, alguém é lançado na minha frente e eu não tenho ninguém que possa me lançar lá dentro. Isso aqui já traz um ensinamento para as nossas vidas. Aprenda a contar com Jesus nas tuas dificuldades. Aprenda a contar com Jesus diante das tuas limitações. Por quê? Porque haverá momentos que você vai ter necessidade, mas quem está do teu lado tem necessidade também. Vai ter momentos que você vai precisar de dinheiro, mas quem está do teu lado não vai poder te emprestar porque vai precisar também de dinheiro. Vai ter momentos que quem está do teu lado, que poderia te ajudar, simplesmente vai querer e passar na sua frente. Simplesmente vai querer se adiantar. E enquanto nós tivermos uma mentalidade de que a nossa solução vai vir de quem está do nosso lado, de quem está perto da gente, nós vamos viver frustrados, nós vamos viver caídos, nós vamos nos ver em uma situação de limitação. Glória a Deus. Aqui a gente vai ver que Jesus ele vai mudar a rota, ou pelo menos vai parar por um instante, porque diante de algumas necessidades Jesus ele para. E eu vejo isso ali acontecer quando Jairo vai chamar Jesus para ir de encontro à sua casa, porque a sua filha está doente, quase morrendo. E a gente vai ver que Jesus vai em direção à casa de Jairo. E a gente vai ver também que, paralelo a isso, tem uma pessoa com uma mentalidade. Eu acho interessante porque eu comecei falando que nós não temos que contar com ninguém. Temos que ter uma mentalidade que o nosso recurso, a nossa solução, a nossa cura está em Jesus. E eu estou vendo aqui, paralelo à história da mulher de Jairo, uma mulher que ela agora está com um pensamento. Que pensamento é esse? Jesus está passando e se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada.
Glória a Deus. Quero te dizer que a tua cura, pega isso para a tua vida agora em nome de Jesus. A tua cura, ela começa dentro da tua mente. Existem pessoas que vão falar que certas coisas não é para você, que certos projetos não é para você, que você já tentou de tudo e não deu em nada, que você nasceu para ter esse tipo de destino, para que não adianta mais você tentar porque tal coisa não é para você. Só que a última palavra é de Deus nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. Porque se a gente ficar dependendo de alguém, se a gente ficar dependendo de quem vai nos estender a mão, de quem vai nos dar uma palavra de vitória, de quem vai nos dar uma palavra de ânimo ou de mudança para que a gente venha continuar o nosso propósito, a gente vai terminar igual esse homem do tanque, que está aqui há 38 anos esperando alguém lhe ajudar. Ele vai argumentar com Jesus que não tem ninguém que o possa lançar, porque toda vez que ele vai se lançar, alguém passa na frente dele. Então nós temos que ter essa consciência que dentro de um cenário onde eu tenho uma necessidade, alguém que está do meu lado pode ter também e talvez não vá me ajudar. Mas continuando aqui a história, a gente vai ver que Jesus ele vai liberar uma palavra para este homem. E Jesus ele tem uma palavra liberada para você nessa hora. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Levanta-te, toma a tua cama e anda. A cama ali era testemunho. Jesus não vai dar a mínima para os argumentos daquele homem, porque os argumentos daquele homem não impediam a operação de Jesus. Então eu já quero te dizer que não adianta você ficar com a tua mentalidade dizendo não tem quem me ajude, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu nasci para sofrer, porque essa não é a verdade de Jesus para a tua vida. A verdade de Jesus é para a tua vida agora, nesse momento. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Levanta-te. Eu não sei o que te empurrou para o chão. Eu não sei o que te jogou na cama. Eu não sei o que te colocou paralítico. Mas Deus está liberando uma palavra agora que está entrando neste lugar onde você está. E está dizendo, levanta-te. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. E a gente vai entender que uma pessoa que antes não tinha nem condição de levantar, como é que ainda vai carregar alguma coisa? Só que aqui Jesus ele vai ser específico. Tu não só vai levantar, mas tu também vai carregar. E tu vai carregar um testemunho. Tu vai carregar algo que vai levantar questões. Tu vai carregar algo que muitos vão olhar e não vão compreender. Tu vai carregar algo que muitos vão olhar e vão achar que você nem merecia estar carregando. Porque a gente vai ver aqui alinhado a tudo isso, que quando Jesus libera a palavra, o paralítico imediatamente levanta. O paralítico imediatamente pega a sua cama e anda. E aqui eu vejo que os fariseus, no texto vai dizer que os fariseus eles começam a argumentar. Como é que pode você estar carregando a sua cama sem olhar para o detalhe que há pouco tempo antes aquele homem estava paralítico no chão? Porque é assim, muitas das vezes na nossa história, não atentam para o processo que nós passamos, mas quando Jesus nos levanta, já querem levantar questão, já querem questionar o porquê que nós conseguimos, além de andar, sustentar um testemunho, sustentar uma unção, sustentar um chamado, sustentar uma promessa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para as nossas vidas nessa hora: levanta e sustenta. Levanta e carrega. Levanta, porque eu sou contigo. Aí esse homem vai dar uma resposta aos fariseus e ele vai dizer assim: olha, aquele que me curou foi quem mandou eu carregar a cama. Então, irmãos, aquele que te mandou, você precisa ter essa verdade na sua vida. Eu carrego porque Jesus mandou eu carregar. Eu sustento porque Jesus mandou eu sustentar. Não faço isso porque eu quero, não. Não canto porque eu quero, não prego porque eu quero. Não sirvo na casa de Deus simplesmente porque eu quero.
Não tenho essa alegria porque eu quero. Não sirvo as pessoas simplesmente porque eu quero, mas porque aquele que me levantou me mandou carregar, me mandou sustentar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. E aqui eu vejo algo interessantíssimo, que eles vão querer saber quem é este que te mandou carregar. E quem é esse aí? Porque era sábado e a gente sabe que havia ali uma barreira, havia ali um dogma religioso a respeito de fazer qualquer coisa no sábado. E além de curar, ainda manda o paralítico carregar. Então, para eles era uma afronta à lei, à liturgia, a tudo que ia contra o que eles acreditavam agradar a Deus. Só que a gente vai ver que Jesus logo depois vai se encontrar com esse paralítico e vai dizer que é o Filho de Deus, que é Jesus. Jesus vai se declarar aquele que curou o paralítico. E o que eu acho interessante nessa palavra é que eles começam a questionar essa, esse papel de Jesus ter curado. E começam ali a reclamar da obra que Jesus fez de curar. E começam ali a dizer que Jesus não estava agradando ao Pai. E aí eles dão, porque Jesus trabalha com estratégia, eles dão de bandeja, prato cheio, para Jesus trazer a verdade absoluta para que hoje nós tivéssemos essa revelação. Porque sim, haverão testemunhos que surgirão na vida de alguns, que servirão para jogar algumas dogmas por terra, que servirão como uma espada mesmo, poderosa, para quebrar as cadeias. Testemunhos que servirão como chaves, que vão jogar por terra toda a questão contrária. O que Jesus vai fazer na vida desse paralítico não é só levantar ele, mas usar a vida dele para trazer uma revelação da verdade. Olha o que vai dizer aqui no versículo 16. E por essa causa os judeus seguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ali eles vão ficar furiosos, por quê? Porque esse camarada está dizendo, tá infringindo, vamos dizer assim, a lei, e ainda quer dizer que é filho de Deus, que é o filho do nosso Pai. E ali eles vão levantar a questão de tudo isso. Vão levantar ali a autenticidade, né, dessa declaração de Jesus ser chamado Filho de Deus, porque ele era o próprio Filho de Deus. Aliás, ele é o próprio Filho de Deus. E aqui, vai dizer, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso de acordo com a mentalidade dos judeus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porquanto tudo que ele faz, o filho faz igualmente. Então, o que Jesus fazia era juntamente a obra que o Pai queria que fosse manifestada na terra. E se Jesus não fizesse, o Pai não faria. Mas se Jesus fez, é porque o Pai estava junto fazendo. E Jesus estava deixando isso claro, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então aqui isso é Jesus respondendo aos judeus. Aí, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então Jesus aqui ele vem com prato cheio para trazer verdade diante dos fariseus. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aqui Jesus ele vem quebrando os fariseus
com verdades absolutas, e para que todo o homem, aliás, para que todos o honrem, filhos, como honram o pai, quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Aí Jesus continua, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ele aqui vem trazendo verdades. Em verdade vos digo que vem a hora e é agora em que vos mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida a si mesmo. E deu-lhe poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então aqui Jesus ele vem repleto de manifestações. E ele continua, se você for lá no texto, dizendo que as obras o testifica. Ele não precisa falar de si mesmo. Ele só precisa fazer a obra na qual ele foi enviado fazer. Então a obra que ele faz na minha e na sua vida fortalece a ideia e a verdade que ele é o Filho de Deus. Então por isso ele usa as nossas situações, as nossas necessidades, as nossas limitações para continuar afirmando que ele é o Filho de Deus, o Messias esperado e enviado. Que você possa ficar com essa palavra. Se levante em nome de Jesus. Porque a ordem de Deus para a sua vida é: se levanta. Se levanta na tua casa. Se levanta na tua vida espiritual. Se levanta na tua vida financeira. Se levanta na tua vida profissional. Se levanta na tua vida acadêmica. Em nome de Jesus, se levante. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua casa. Levante-se como uma intercessora, como um intercessor. Levante-se como um guerreiro, como uma guerreira, assim como Deus chamou Josué, como Deus chamou Débora, assim como Deus chamou Davi, como Deus chamou Sansão, assim como Deus chamou os profetas que falavam a verdade, que encaravam toda a pressão política, religiosa, assim como Deus também levantou aqui apóstolos, discípulos, homens corajosos, que Deus possa te levantar. Porque não é tempo mais de ficar paralisado, não é tempo de ficar nessa inércia, não é tempo de ficar sem movimento, esperando alguém te levantar, alguém te ajudar. Porque quem vier, se vier, vai passar na tua frente. Porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Mas esse que começou a obra na tua vida, ele é fiel para terminar. Então, em nome de Jesus, se levante, olhe para si, olhe para o teu estado e diga: a partir de hoje, eu me despeço de você. Até aqui eu cheguei, mas a partir de amanhã eu sou uma nova pessoa. Em nome de Jesus, fico com essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e até a próxima. Em nome de Jesus, se você puder, me responda aí. Eu me levantei. Manda essa mensagem, esse texto para mim. Eu me levantei para que eu possa saber que você foi ministrado. E se você sentir que alguém precisa dessa palavra, pode enviar para essa pessoa.